Oi, gente, meu nome é Sara, eu tenho 17 anos e eu já sou mãe. Meu filho tem 4 meses, esse mês agora de dezembro ele vai fazer 5. Ele nasceu dia 13 de julho e hoje eu vou contar pra vocês, como meu primeiro vídeo, eu vou contar pra vocês como foi o meu parto normal pelo SUS. Então fiquem com o vídeo, roda a vinheta. Bom, tudo começou dia 8. Dia 8 me deu muito enjoo e eu acabei vomitando, sendo que em toda a minha gestação eu não tinha vomitado nenhuma vez, no caso. Mas eu não tinha, eu achei até normal, porque eu já tava de 9 meses, né? Já tava quase pra ganhar o bebê. Aí, beleza, aí eu vomitei e no outro dia, dia 10, eu não tava me sentindo muito bem. Então eu falei com meu namorado e com a minha mãe e a gente decidiu ir na maternidade, né? Aí a gente ainda ficou escolhendo que maternidade ia. Aí eu falei assim que era bom a gente ir em uma maternidade como era a minha já, no caso. Falei assim que era melhor a gente ir lá em uma maternidade que fica lá em Interlagos. Aí a gente foi lá na maternidade, era umas 8 também da noite, 7, 8 da noite. Aí a gente foi lá na maternidade e eu fiz cardio-toco, a gente esperou bastante lá. Aí quando eu entrei a gente fez cardio-toco, fez o toque e eu tava com 2 centímetros. Aí a médica falou pra mim, fica andando que se aumentar a dilatação, você já fica. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei andando lá por dentro, né? Fiquei andando com meu namorado, por lá pelo médico mesmo. E depois fui fazer o toque mais uma vez. Quando eu fiz o toque, eu tava com 3 dilatação. Aí eu tava com 3 dilatação e aí a médica já falou assim pra mim colocar o roupão, porque eu ia ficar provavelmente. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, continua andando. Eu falei, tá, eu já tava cansada, né, mas eu continuei andando, pra ver se adiantava alguma coisa. Aí eu continuei andando, e nisso que eu tava andando, eu escutei umas mulheres reclamarem da demora, porque elas já estavam lá há bastante tempo. E eu escutei, né, e depois eu vi que uma mulher lá tava com 6 centímetros de dilatação e não tinha, ela tava morrendo de dor, tava agachada no chão e não tinha chamado ela, não tinha internado ela nem nada. Aí eu fiquei até preocupada, né? Aí eu e o meu namorado foi pra rua, pra me continuar andando lá na rua. Eu já tava meio assim, mas só que eu continuei andando lá na rua. Mas aí as dores que eu tava sentindo das contrações sumiram e eu não tava sentindo mais nenhuma dor. Aí eu voltei lá pra dentro e a médica viu que eu ainda tava com 3 de dilatação. Aí ela falou pra mim, olha, ou você pode esperar, continuar andando pra ver se aumenta a dilatação, ou você pode ir pra casa, pra ver se você sentiu a dor, você volta. Aí eu já tinha visto que a mulher tava lá sofrendo, né? Eu falei, não vou querer ficar sofrendo aqui. Aí eu peguei e saí. Aí eu voltei pra casa. Aí eu voltei pra casa e dia 11, 12 eu não senti muita dor. Eu não senti, de verdade, eu só senti um pinguinho de cólica dia 12. Só que eu não tava sentindo dor. Aí quando foi dia 13, eu acordei, na verdade eu nem dormi, porque desde as 6 horas da noite passada, do dia 12, desde as 6 horas da noite eu já tava começando a sentir dor. E eu comecei a sentir muita dor, e quando foi ficando de madrugada eu continuei sentindo dor, mas só que eu não queria ir pro médico, porque eu tava com medo de ir e ter que esperar um monte, igual eu via aquela mulher sofrendo, esperando. Aí eu tava até com medo, né? Aí eu esperei até as 9 horas da manhã do dia 13. Aí quando eram as 9, 10 horas, eu mandei mensagem pro meu namorado, falando pra ele que eu tava sentindo dor e pra gente ir na maternidade. Aí ele veio rápido aqui pra casa da minha mãe, ele veio bem rápido pra cá, e daí a gente foi lá na maternidade. Quando a gente tava indo, minha mãe tava mais desesperada que eu tava ainda de boa, minha mãe tava desesperada. Perguntando toda hora se eu tava bem, eu andava, ela achava que eu ia cair no chão, mas só que aí a gente pegou o Uber e foi lá pra maternidade. Eu ainda fui escolhendo a maternidade que eu ia, porque eu tava pensando, tava com medo de ir nas maternidades, né? Mas aí eu achei melhor a gente ir lá na maternidade do Grajaú, que é a maternidade geral lá do Grajaú. Aí a gente foi pra lá, o hospital geral no caso. Aí a gente foi pra lá e quando o segurança viu que eu tava passando mal mesmo, que eu não tava nem conseguindo ficar em pé direito. Aí ele me trouxe uma cadeira de rodas e o meu namorado foi me levando até lá dentro na cadeira de rodas. Ele ainda perguntou para as funcionárias onde é que ficava a maternidade lá de dentro e elas foi falando e ele foi indo.
A gente pegou o elevador e tudo mais. Aí a gente foi, subiu, e eu fiquei lá na cadeira e ele foi resolver os negócios dos meus papéis, né? Pra ver os papéis lá, pra ver como ia ser. Aí nisso eu tava sentada lá, com muita dor já, e uma enfermeira veio, mediu minha pressão, um monte de coisa, pra ver se eu tava bem. Aí me levaram pra sala pra mim fazer o toque. E eu escutei a médica falando assim que eu tava com 3 de dilatação. Aí eu já fiquei, nossa, aí não acredito ainda. Aí eu fui pra outra sala do cardiotoco pra ver como tava o bebê, né? E aí tava lá, escutando o coração dele. E do nada veio uma médica e falou assim, nossa, você tá nessa calma toda, você tá com 6 de dilatação. Aí eu olhei assim pra ela, falei assim, como assim 6? A médica me falou que eu tava com 3. Aí ela falou assim, calma aí, deixa eu ver ali. Aí ela foi lá dentro, voltou com mais 2 médicas. Falou, não, você tá com 6. Aí ela só ficou impressionada, né? Porque eu não tava sentindo tanta dor, tanta dor. Eu tava com um pouco de dor nas costas. Eu não senti cólica, eu não senti nada. Eu senti mais dor nas costas, assim, embaixo. Aí elas ainda ficaram impressionadas que eu não tava, tipo, desesperada. Aí nisso a gente foi pra sala do pré-parto. Elas me levaram lá pra sala do pré-parto, depois do cardiotoco. E lá na sala do pré-parto já tinha 3 outras mulheres que também estavam lá, né, esperando pra ver se já tinha um bebê também. Aí nisso eu deitei lá na cama, fiquei lá na cama deitada. E a médica vinha me ver, né, vinha ver como tava a dilatação. E depois de um tempo, menos de meia hora, eu comecei a me sentir bastante dor. E como eu sou de menor, né, e o meu namorado tem 19, aí elas deixaram ele ficar lá comigo. Aí ele ficou lá comigo, porque ele assistiu meu parto, né? Aí eu e ele, ela perguntou pra nós, né? Você quer ir no... Perguntou pra mim. Você quer ir no chuveiro? Porque tem mães que sentem a dor melhorar. Eu falei assim, quero, porque eu já tava com bastante dor, né? Eu falei assim, quero sim. Aí eu fui lá com meu namorado, eu sentei lá e eles colocaram um pano, né? Pro caso do bebê sair, no chuveiro já tem o pano, né? Deus me livre, acontecer alguma coisa lá, dele cair no chão. Aí eu já tava morrendo de medo quando ela falou isso, né? Pra deixar o pano lá, pro bebê não acabar escorregando. Aí eu fiquei até desesperada. Eu ficava abaixada assim toda hora, ficava abaixada, de olho. Mas aí a dor melhorou muito quando foi pro chuveiro, melhorou demais. Porque eu já tava de roupão, né? Não podia ficar com nenhuma roupa por baixo, só com roupão. Aí aí a gente saiu de lá do chuveiro. Assim que saiu, eu senti, parecia que tava arrancando, assim, da minha cintura pra baixo, parecia que tava arrancando, porque doía demais. Eu não conseguia nem ficar em pé direito, de tanto que doía. Doía muito. Aí eu voltei lá pra cama. E a dor só piorou muito. Aí teve uma hora que ela chegou assim e perguntou, você quer aquela bola lá de ginástica? Eu falei assim, quero, mas eu nem consegui sair da cama pra ir lá na bola pra fazer exercício. Eu nem consegui. Aí ela falou assim, tá bom. Depois ela demorou nem 6 minutos, não passou. Eu já pedi pro meu namorado chamar a enfermeira, que eu tava sentindo dor demais. Aí ela foi lá, a enfermeira veio e perguntou se já podia furar a bolsa. Aí eu e meu namorado falou, pode sim. Aí ela voltou com um negócio bem grande, assim, parecia uma agulha, só que era enorme. A agulha era mais ou menos assim, eu acho. E com a bandejinha. Aí ela veio, furou a minha bolsa, colocou lá dentro, furou. E só que eu não senti nada, não dói. Aí só senti um negocinho bem estranho, mas só que não é dor. Aí ela fez isso e depois saiu. Aí elas eu coloquei uma fralda, né, no caso, e elas saíram. Aí elas saíram, perguntaram se eu queria ficar na bola lá, fazendo exercício, mas não tava nem aguentando. Aí só que mesmo assim eu desci e fiquei lá na bola, depois eu subi pra cima da cama e eu já tava agoniada de dor, agoniada. Aí depois quando elas vieram ver, eu já tava acho que era 9 centímetros já. Elas falaram assim, nossa, você já tá com 9. Aí eu falei, nossa, sério? Elas falaram assim, é. Aí a gente foi pra sala do parto, que elas me levaram pra lá pra sala do parto. Na sala do parto, elas me deitaram lá na maca, a maca era quase levantada assim, parecia que a pessoa ia ficar sentada, que era bem inclinada, né? Aí eu tava lá deitada, agoniada já, e tiraram um banco, não era um banco, era tipo uma almofada assim de baixo, pra ficar mais perto, né, pra a cintura ficar mais perto assim da beirada. Aí eu tava lá, tava agoniada, eu segurei na mão do meu namorado, depois eu soltava a mão do meu namorado, eu pegava na mão da enfermeira, eu tava com uma agonia que era horrível, de tanta dor que eu tava sentindo, nas costas só dor nas costas assim embaixo, que eu acho que era por causa da dilatação, né. Aí eu tava com bastante dor. Aí teve uma hora lá que
eu tava fazendo tanta força, mas tanta força que eu não tava mais aguentando. E a médica falava, vai, cada contração que vem você faz força. Eu tava tentando fazer isso, né? Porque a força sumia, tinha hora que sumia. Aí quando teve uma hora lá que eu tava achando que eu quase não ia ter força mais, porque eu fazia força e o bebê nada de vir. Aí quando eu já tava quase perdendo a força, aí quando eu tava indo pra fazer a última força, quando eu tava mais aguentando, o meu namorado olhou assim pra minha cara e falou assim, vai, faz mais uma força que já dá pra ver a cabeça do bebê. Aí eu falei assim, oxe, sério? Aí eu coloquei a mão assim e eu senti o cabelo dele. Aí eu senti o cabelinho dele, aí eu só consegui, depois disso, só consegui fazer mais umas 2 forças. Depois que eu, sei lá, pareceu que deu mais força pra mim conseguir colocar ele pra fora. Depois que eu senti que ele já tava quase chegando, aí já chegou mais força pra mim e eu consegui fazer força. Aí eu consegui e eu fiz muita força, muita força. Aí ele saiu. Assim que ele saiu, ela pegou ele e já colocou em cima de mim. Aí assim que ela colocou ele em cima de mim, já veio outra médica secando ele. E ela cortou o cordão, foi muito rápido, cortou o cordão. Foi tudo muito rápido, assim, depois que ele veio, foi muito rápido mesmo. E aí, enquanto eu e meu namorado olhava assim, ficava admirado, né, com o bebê. Enquanto a gente tava olhando o bebê, a gente percebeu um negocinho, né, na mão dele. Meu namorado até achou que era uma verruga na mão dele. Aí a gente depois olhou, prestou atenção assim e viu que era um dedinho. Eu vou deixar a imagem aqui pra vocês verem que ele nasceu com um dedinho a mais. Só um, mas em nada. Nem no pé, nem na mão. Só foi um na mão, no dedo, do lado do dedo dele. Bom, hoje em dia tá mais grossinho essa pele, mas só que ela era bem fininha. Quando ele nasceu era quase transparente. Mas elas não faziam cirurgia lá, então ele não tirou assim que nasceu. Aí ele nasceu quando era 3h56 da tarde e nasceu com 2,6 kg. 260 quer dizer, desculpa. E com 46 centímetros. Aí depois disso, a gente saiu lá pra fora, a minha maca, no caso, saiu lá pra fora, e eu fiquei esperando. Aí depois meu namorado ainda veio em mim e me falou que o parto todo, na hora que eu entrei na sala de parto mesmo, só passou 15 minutos. E pra mim tinha sido tipo uns 20 não, né, umas meia hora, mais ou menos, 1 hora. E ele falou assim que tinha marcado na hora que eu entrei, foi 15 minutos, até o bebê sair. Aí eu tive ele sem ponto, sem nenhum ponto, sem nada assim. Porque ele nasceu bem pequenininho, bem pequenininho. E como ele nasceu muito pequeno, eu tinha muito medo de segurar ele quando elas me deram ele assim no colo. Eu fiquei com muito medo de segurar ele, porque eu achei que eu não ia conseguir, né? Porque ele era bem pequenininho. Bem magrinho também, bem pequeno. Aí eu peguei ele no colo, depois minha mãe veio também e viu o bebê. Ficou bestinha, ficou se tremendo. Aí a gente, depois, quando minha mãe e meu namorado foi lá pra outra sala, eu fui pra sala do pós-parto. E tinha mais umas 3 mulheres lá, que aí também tinha acabado de ter bebê. Aí elas estavam lá e elas eram muito gente boa. Eu queria encontrar elas algum dia, né? Mas quem sabe. Aí eu já não tava sentindo mais nenhuma dor. Eu sentava com meu filho assim na cama, eu sentava com ele com a perna cruzada, assim, eu nem senti mais dor depois disso. Aí lá, né, lá na maternidade, você fica. No meu caso foi parto normal, eu fiquei 3 dias lá na maternidade. Fiquei 3 dias usando fralda e fiquei 3 dias lá. Porque elas vão vendo, né, se você tem algum problema na amamentação, tem algum problema em coisas assim. Mas meu namorado que foi registrar o nosso filho, ele foi lá registrar ele, porque eu achei que lá fora tava muito frio também pra levar ele. Tava bastante frio. Aí eu achei melhor ele ir sozinho lá pra registrar. Aí ele foi lá e já voltou na mesma hora com os papel. Ou não lembro se ele voltou com os papel ou se pegou depois os papel. Foi alguma coisa assim. E aí, como no primeiro dia dele, lá na maternidade, não deu pra dar banho nele, porque a gente não tinha levado as coisas, né? Porque a gente não achou que ele ia nascer já. Aí a gente esperou, o primeiro dia ele não tomou banho. Aí no segundo dia, as coisas dele já tinham chegado, né? As coisas dele já tinham chegado e eu e meu namorado que foi dar banho nele. Sem ajuda de nenhuma médica nem nada. Lá na maternidade eu ainda ajudei uma mãe a dar banho no bebê dela, que era bem grande. E ela também tava com medo de dar banho nele. Aí eu ajudei ela, enquanto meu namorado ficava com o nosso bebê. Eu ajudei ela lá e a gente deu banho no nosso filho. Foi bem complicado, mas
deu pra dar banho nele. Então, eu tive que parar o vídeo aqui porque ele acordou. E quando ele acorda essas horas assim da noite, ele fica bravo. É, Dada. Aí ele acorda bravo. Aí eu tive que parar a gravação pra ir ver ele ali. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês receberem novas notificações. E é isso, obrigado por assistir o vídeo.